As pessoas usam lentes de contato. Esta hora vai começar mais um Vamos Todos Morrer? Está de cor. Adorava. Temos que um dia mudar-nos para os Açores. Bora lá, mas hoje. Para onde é que vamos, Hugo? Quando eu trago as baquianas brasileiras, para onde é que vamos? Para o Brasil. Claro. Tá Faz igual. sentido. Neste dia estamos em 1819 e morria em São Gonçalo do Sapucaí, isto fica em Minas Gerais, aos 59 anos. Tão nova. Tão novita mesmo. Falamos da poetisa e ativista brasileira Bárbara Heliodora. Vão gostar da história desta mulher. Eu gosto muito. Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira. Nasceu por volta de 1759, naquele ano. Não se sabe bem o que dia. Ai, um açoriano aí, esse Silveira? Claro, Ah! descendente de açorianos. Claro, Há sim. imensa gente lá. Há imensa Os gente. Açores. Sim, era uma Sim, sim. grande Santa parte. Catarina então foi. Sim, foram muito. As pessoas vieram muito dos Açores e os apelidos mostram Claro, isso, revelam isso. também. Ela nasceu em São João del Rei, também em Minas Gerais, isto, claro, fica no Brasil. Ela descendia daquelas famílias que eram das principais das colónias desde a chegada dos europeus, não é? Pronto, então ela cresceu assim entre fazendas e as plantações e os escravos e essas coisas todas, como era a realidade dos colonos ricos. Quando ela tinha mais ou menos 20 anos, apaixona-se por um tipo, ele era quase 20 anos mais velho do que ela, chamado Inácio de Alvarenga Peixoto. Ele era um juiz, um banqueiro também, poeta, tinha estudado em Coimbra, assim um tipo fixe. Talvez fosse a poesia que os fez apaixonar, porque ela também foi poetisa. Aliás, ela é considerada, muitas vezes, a primeira poetisa do Brasil, a primeiros versos publicados que se conhecem. Já lá vamos. Não foi por causa disso, precisamente, que ela ficou na história, mas sim pela sua ligação a um dos episódios mais marcantes no caminho para a independência do Brasil. Nós chamamos a isto a Inconfidência Mineira, esse episódio histórico. Ora, o Brasil, como nós já sabemos, era uma colónia do Reino de Portugal. Estamos... Ponto. Aí Até eu está sei. tudo Chegou assim. logo. Sim, sim, sim. Ora, estamos aqui no século XVIII, dividida em capitanias, hoje mais ou menos são equivalentes aos Estados, o que são hoje os Estados, não é? A mais rica das quais era a de Minas Gerais, e o nome já diz tudo, não é? Porque Pois é. As Ser ditas geral. Minas... Tinha um bocadinho de tudo, graças a Deus. Eu não me Era mais vi. generalista. Mas por causa das minas, que eram minas de ouro, o famoso ouro do Brasil. Agora, o que é que acontecia? Já estamos aqui neste finalzinho do século XIX, do século XVIII. Os cidadãos mais ilustres andavam furiosos já há muito tempo, com os impostos muito pesados sobre aquelas pessoas e outras medidas que eles achavam que eram injustas, vindas de Lisboa, da coroa. Uma das medidas que mais os revoltava era a proibição de se transportar ouro em pó. Ou seja, o rei deixava que as pessoas apanhassem o ouro todo que quisessem, tinham é de dar à coroa, ao rei, 1/5. Isto são 20%. Como é que isto era feito? Ora, ou da boa fé das pessoas, não é? Olha, apanhei 1 quilo, toma lá 200 gramas. Aquilo, cada vez mais desconfiados, o que é que fizeram? Criaram fundições oficiais onde era proibido andar com ouro em pó, tinhas que só podias andar com lingotes de ouro, barras de ouro, que ias mandar fazer nestas fundições oficiais e quando ias mandar fazer, o único Automaticamente. autorizado, retiravam-te Claro. 20%, punham-te um selo real e estava feito. Ora, isto prejudicava muito. O ouro em pó era usado nesta altura como moeda de troca. Ora, isto tirava do sistema económico as pessoas que não tinham ouro suficiente para fazer uma Não dá barra. a fazer barra. troques de um lingote, não é? Lixado. Destroque-me aquilo. Estroque-me aqui, partir isto. Um linguado. Um linguado de ouro. Destroque-me aqui isto. Quer dizer, claro que também havia papel, que também havia dinheiro Nota. normal. Sim, sim. Mas o ouro em pó, imagina, podias, se não tivesses ouro suficiente para fazer uma barra, estavas fora do sistema económico, Claro. legal. Claro, isto fazia-se imenso contrabando, era tudo péssimo. E depois, eles foram cada vez aumentando mais, o rei ia mandando para lá governadores, ou capitães Donatários. governadores, já não é nessa fase, mas iam mandando ali umas pessoas, eu também ia dizer isso, Sim, 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 sim. já, historicamente não é certo. Mas pronto, governadores que iam cada vez mais brutais, cada vez mais desconfiados. Pá, isto vai causando um ressentimento enorme. Então, quer dizer, o tipo, eles estão lá em Portugal, não sei onde é que isso fica, vagamente na Europa. Nem em Espanha. Nem aqui na Europa é. Aquilo é o fim. Aquilo é o fim da Europa. Quer dizer, o início. Que eles Sim, estavam a vendo ver lá. dali, claro, claro. Aquilo é a antecâmara Mas da de Europa. costas pode ser. Exatamente. Olha, agora não estou a ver. Está aqui as Ilhas Fiji.
Bom, claro, isto para Lisboa, estas fundições, o aumento de ouro foi gigante. Conseguiram. Foi o controle total. É aqui estes anos da grande chegada de ouro do Brasil a Portugal. Só que nunca era suficiente, não é? Eles cada vez aumentavam mais medidas. Aquilo ainda há mais de certeza. Instalaram então uma cota. Então acabou a história das fundições. Há uma cota, que é assim. Tu tens uma mina. Quantos escravos tens? Tens 100. Então era 17 gramas de ouro por escravo a cada 6 meses. Agora arranja-te, amanha-te. Passasse por ti ou não esse volume. Já está. O ouro vai aumentar ainda mais, aumenta o ouro que chega a Portugal, até que começa a diminuir. Claro, os mineiros que lá estavam sabem bem porque é que está a diminuir. Porque o ouro, as minas não são infinitas e, portanto, o ouro começava a escassear. Tinham levado tudo. Vazado ao tudo. máximo. E claro, só que, portanto, o ouro, os filões começava a desaparecer. Quantos não é? anos dessa super exploração? O que é que estamos a Olha, falar? não sei dizer, mas são décadas, não são? Ok, Não é assim ok. muito mais do que isso, sobretudo desta intensidade. Mas são uma décadas. intensa, Muito um intensas, saco ao sim. máximo. Mas são Sim. poucas décadas, não é assim tanto tempo quanto isso. Uau. Agora, na corte, achou-se que estavam era a roubar. Então criaram uma coisa que é: então vamos mudar o sistema. A capitania, desta capitania de Minas Gerais, tem de dar por ano 100 arrobas de ouro para a coroa. Isto são mais ou menos 1.200 quilos. Mais ou menos não, são 1.200 quilos. O que faltar, vocês dividimos pela população toda o valor. Fazem uma Chamada vaquinha. derrama, tal e qual. Só que eles viram, tipo, quer dizer, durante uns anos eles ainda conseguem sempre Acompanhar essa este exigência. dinheiro e mandar para Lisboa, os 1.200 quilos. Há uma altura em que há um ano que eles percebem, agora não vamos conseguir mais, e se isto dividido por todos, mesmo pelos mais ricos, vai toda a gente à falência. Acabou. E eles dizem, tem que nos Sai. passar da Agora boca. olha. Temos que nos passar da boca. Isto vai dar numa série de revoltas, até mesmo as classes mais altas, preocupadas com a sua ruína. Claro, a ideia era tornar as Minas Gerais num Estado independente, uma república, inspirada no quê? Na recém-nascida Estados Unidos da América, que tinha acabado de ganhar a sua independência. Juntaram-se os fazendeiros, comerciantes, intelectuais, padres, militares. À cabeça quem? O alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por o Tiradentes, porque era também uma das suas coisas que fazia, era arrancava dentes, era dentista. Tirava dentes de ouro, que é para Tirava ver se dentes conseguia. para pagar Exatamente. como se chamava esse ainda hoje há um imposto, chama-se qualquer coisa em finanças, derrama, era como se chamava este imposto. Ora, eles tinham uma bandeira e tudo, um dia certo para a revolta, que era o dia em que ia vencer a primeira derrama, quando tinham que pagar o primeiro imposto. Juntam-se e vamos declarar Minas Gerais é uma república independente. Claro, foi na casa do Inácio e da nossa morta, a nossa Bárbara Elidora, que aconteceram algumas das reuniões. Não há registros disso, mas sabemos que ela participou ativamente. Era ela quem muitas vezes animou e incentivou o marido quando ele queria desistir, com medo. Sabia-se lá como é que Pois, isto ia cabeça a acontecer. prémio. Claro. E ela disse, não, vamos mesmo para a frente com isto. Não chegou a acontecer esta revolta. Eles foram denunciados por um tipo, amigo deles, que tinha umas dívidas e para perdoarem-lhe as dívidas, a coroa portuguesa, ele denunciou isto tudo. Chibo. É mesmo chibo, mesmo grande chibo. Claro, e começaram logo, ele escreve uma carta ao governador a contar isto tudo, começaram logo as prisões do que iam sendo desmascarados, os chamados inconfidentes, que chama-se inconfidência, e eles, inconfidentes, têm a ver com faltar ao dever de fidelidade ao rei português. Parece que o nosso Alvarenga Peixoto, que é o marido da nossa Bárbara Elidora, com medo das consequências para a mulher e para os filhos, estava decidido a dizer, olha, vou conseguir um perdão, em troca vou confessar alguns nomes, e foi a mulher que disse, não, ela escreve num poema, antes a miséria, a fome e a morte do que a traição, e convence o marido a não denunciar ninguém. Acabou por Convicção, que força. Sim, é mesmo. Acabou por não servir de nada. Eles foram todos presos, foram todos condenados à morte. Dos inconfidentes, só o tal Tiradentes, o líder, é que foi mesmo enforcado. Os outros foram perdoados pela coroa e ficaram sem todos os seus bens e são mandados para o degredo, em África. E por lá morreram. Foi o caso de Alvarenga Peixoto, que nunca mais viu nem a mulher nem os seus filhos. A nossa Bárbara, ela não foi acusada, porque ninguém denunciou as mulheres, que estavam todas por dentro daquilo que toda a gente sabia, claro. Mas ela vai pagar com outra espécie de degredo. A coroa tirou-lhe tudo o que ela tinha. Ela começa uma longa disputa judicial e consegue recuperar metade das suas coisas para assegurar o futuro dos filhos, claro. Agora, depois usaram aqui o argumento que ela não estava boa da cabeça para tentar desfazer uma doação que ela fez ao filho. Ela está naquela altura do mês, não se metam com ela. Mas fizeram isso mesmo, porque ela tinha perdido. Eu não assim, tinha umas ideia nem de um terço desta tirania
para estes lugares do planeta da coroa portuguesa. É verdade. E, É sobretudo, tirania num e nível. de tentativas a independência e a liberdade nunca é oferecida por nenhum Estado a outro. Pois. É sempre conseguida e ganha por. Claro, por conquistada resistência, por quem resiste, conquistada, claro. Só a o facto palavra de lhe que me chamarmos faltava. descobrimentos Claro, distante claro que sim, da claro que perspectiva, Claro que caramba. sim. E isto já eram colonos, em boa verdade, que estavam Claro. a lutar pela sua independência. É por isso que há no Brasil um mito de que a Bárbara Eliodora passou os seus dias louca, por causa desta tal acusação, a vaguear pelas ruas, desesperada. Não é verdade. Ela morreu numa certa obscuridade, numa casa onde se conta pode ter passado algumas reuniões, tem Confidência Mineira. Antes disso, ela tinha tido mais uma grande tristeza. Ela tem a filha mais velha, aos 13 anos, caiu de um cavalo e morreu. Foi a ela que ela dedicou um soneto de apenas 3 dos poemas que nos chegaram da Bárbara Eliodora, e a sua faceta de poetisa tinha desaparecido, até que no século XX, outras poetisas brasileiras, como é o caso da Cecília Meirelles, vão buscar esta mulher como o símbolo, a primeira de nós todas, diziam elas, a primeira poetisa do Brasil, e vão resgatar e torná-la numa espécie de musa. Em 1822, 3 anos depois dela ter morrido, o Brasil torna-se independente e os inconfidentes, ao seu tempo, vão passar de traidores a heróis da independência, são heróis nacionais todos. Não se sabe ao certo o paradeiro dos ossos da Bárbara Eliodora, que tinham sido mandados para uma vala comum quando ela morreu, e assim, ela não está no panteão da Inconfidência, em Ouro Preto, onde estão os 16 dos Inconfidentes, todos eles homens. Agora sabemos que falta pelo menos uma mulher, Bárbara Eliodora, que morreu faz hoje 204 anos.